E esse é o Varejo em Movimento, o podcast do Cindy Lojas Porto Alegre para ti que quer potencializar o teu negócio, gravado diretamente do estúdio do Connector Hub. Eu sou o Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha amiga e co-host Nina Girardi. Olá, Nina! Olá, Victor! Olá você que está nos ouvindo, nos assistindo nessa plataforma de mídia. Mais um episódio do nosso Varejo em Movimento no ar. Isso aí. E hoje continuamos a nossa saga especial, né, Victor? Com palestrantes confirmados na FBV 2026. Isso aí, preparações. E a gente tem aqui nessa mesa um marqueteiro, confesso, especialista em Instagram, produção de conteúdo e vendas. Isso aí, foi ele que pediu para ser apresentado assim, tá, gente? Só para deixar, né? Estamos com ele, Marcos Tonin, marqueteiro e palestrante da FBV 2026. Marcos, bem-vindo ao Varejo Movimento. Dá um oizinho pro nosso público. É isso. Olá, pessoal. Olá, Victor. Olá, Nina. Muito bom estar aqui conversando com vocês. E depois a gente explica um pouquinho, mas é isso mesmo. É marqueteiro do bem, é marqueteiro que ajuda as pessoas a produzirem melhores conteúdos e, por isso, venderem mais. Olha aí, ó, vender mais. Falou a palavra-chave, agora todo mundo já ficou ligadinho aqui Até no Varejo. final, né, até o final. E, Nina, mas para ficar ligado em tudo que vem aí ainda sobre a FBV 2026 e um dos nossos mais de 114 episódios. Esse é o 114 ou 115? Ih, tem que confirmar a gente depois. Já perdeu as contas aqui. Não, para não deixar você também em maus lençóis. Mas para acompanhar tudo isso, precisa fazer o quê, Nina? Primeiro de tudo, se inscrever no nosso canal no YouTube. Se tu ainda não tá inscrito, tu tá perdendo tempo. Então, já ativa as notificações pra não perder nenhuma atualização desses mais de 100 episódios. Aí sim. Deixa teu like aqui nesse vídeo e compartilha com todos os amigos empreendedores. Isso mesmo. E se tá no Spotify fazendo tua caminhada diária a caminho do trabalho, não te esquece de dar 5 estrelinhas lá no nosso podcast e compartilhar esse episódio pra gente chegar cada vez mais empreendedores e potencializar cada vez mais negócios. Mas a conversa com o Marcos é logo depois da vinheta. Bora começar, Marcos, então, o nosso papo, e a gente quer de início, de fato, né? Vamos entender um pouquinho do Marcos, tua formação, como é que tu começou a trabalhar, até chegar a esse status de marqueteiro. Boa, legal, gente. Sabe que eu gosto de falar sobre esse assunto. Nem todos os podcasts têm essa oportunidade, mas quando começa, vamos lá do comecinho, né? Eu brinco que eu sou algo meio forjado pelo sistema, assim, caí aqui de paraquedas, essa é a real, né? Quando eu saí da faculdade, eu gosto muito de esporte, né? Gostava muito também na época, eu pensei que eu ia trabalhar com esporte. Então eu fui fazer faculdade, sabe de quê? De fisioterapia. Olha só. É, exato. Isso é maravilhoso, porque eu me lembro com saudosismo disso. E aí eu fiz bastante tempo do curso, né? E aí, trabalhando e vendo como as coisas aconteciam, eu vi que ia ser difícil, inclusive, eu encontrar esse espaço. Não era, claro que a fisioterapia tem uma área muito grande, não era só o esporte. E aí eu tive que mudar por várias questões, inclusive por questão financeira na época também. E aí fui trabalhar em uma empresa, meu irmão me ajudou, comecei a trabalhar num contexto administrativo e vi que conseguia me virar bem nessa questão de resolver as coisas e tarefas e problemas do dia a dia de um negócio. Até que amigos me convidaram para fazer parte de uma sociedade de uma gráfica digital na época, coisa pequenininha assim, uma maquinazinha, 2 ali. E trabalhando com isso, eu já fazia administração na época, me veio o estalo de trocar de novo de administração para pensar em fazer marketing, sem saber absolutamente nada o que era de marketing, porque eu tinha uma gráfica para fazer marketing, teoricamente eu, sei lá, faria publicidade ou design, alguma coisa assim, né? Mas eu imaginei que pudesse ser marketing, né? E aí eu fui para lá. E lá dentro acabei encontrando uma área, um setor, uma filosofia, um conceito muito importante que me acompanha até hoje, que eu gosto muito, né? Então aprendi a fazer isso, eu não faço isso desde sempre, eu não falo desde sempre, não me comunico bem desde sempre, mas aprendi a fazer isso e foi de lá mesmo que surgiu a história do marqueteiro. E aí tive uma agência durante um bom tempo, essa gráfica virou uma agência, e depois isso virou um contexto de educação, né? Não virou mais agência de execução, de posts ou qualquer coisa gráfica, mas virou uma questão de educação que culminou em treinamentos, mentorias e palestras, e é o caminho que está sendo trilhado hoje. Que bacana. Marcos, obrigada por compartilhar tua trajetória com a gente. Uhum. E o Marcos, ele não é somente palestrante em um espaço na FBV, mas ele tá com 2 palestras confirmadas, que a gente vai falar melhor ao final, né, Victor? Isso aí, com certeza. Completo. Mas vai falar bastante lá sobre produção de conteúdo. Então vamos começar o nosso papo por isso também. Com uma leitura de cenário, Marcos, qual que é o maior desafio do varejo hoje para
deslanchar no digital e começar a produzir conteúdo que reverta em vendas, né? Que esse é o Isso. objetivo final. Ótimo, é muito legal, porque aqui a gente tem 2 parâmetros para a gente estudar. Primeiro, a questão do desafio. E segundo, a questão da argumentação, né? De qual ele entende que seja o desafio. O desafio, na real, é ele aumentar o nível de presença. Isso é o desafio. Porque a presença, ela às vezes existe. Ela não é constante. Ela não tem um método, ela não tem parâmetros, então ele vai lá e faz, aí depois ele para, aí depois ele volta, aí ele participa, ele faz um tantão, aí depois ele já desiste. Então, o grande desafio é ele criar a presença, mas a grande objeção que ele gera lá na ponta é que ele não tem tempo. Então, a gente tem que lidar com 2 coisas que, no final, se a gente não entender bem quais são as relações que ele tem com isso, a gente não consegue ajudar. E eu entendo que ele não tem tempo mesmo. Esse é o fato. Mas se ele não tem tempo, já está resolvido. A gente pode parar de falar agora e não tem como ajudar ele. Não, tem sim, porque a questão de tempo ela não passa pelos segundos, minutos ou horas. A questão aqui não é uma cronologia de tempo, é uma questão de percepção de importância. Então, como que a gente pode quebrar tudo isso? Levando o conhecimento. É a gente dando mais argumentações, é a gente criando maiores percepções sobre o que é ter uma presença digital efetiva. Não é fazer um post bonito na internet. É a gente criar uma comunicação que seja constante e que faça com que venda mais. Quando a gente fala, e eu falo sobre venda no começo do nosso podcast, não é para jogar uma palavra e para que isso seja um gancho de chamar a atenção. É porque esse é o objetivo. Só que esse é o objetivo. Não é o trabalho do dia a dia. O trabalho é presença, atenção, relacionamento, ser mais confiável para que a gente venda. Quando o varejo está jogando o jogo só de vendas, é um jogo muito duro, injusto, e não vai dar certo. Então, o que a gente pode fazer para ajudar muito é levar conhecimento sobre como funciona uma comunicação de verdade. Perfeito, Marcos. E isso acaba conectando muito com os desafios que a gente de fato vê, que as dores que os lojistas trazem para nós. Porque até porque todo mundo tá no meio de redes sociais, tá sendo sempre bombardeado. E a gente vê muitas vezes aquilo, poxa, determinada marca, determinado produto, determinada pessoa viralizou, estourou, ganhou milhões ali. E muitos lojistas, muitos empreendedores querem o viralizar. Viralizar faz sentido? Eu falo muito, para quem me acompanha vai me ouvir muito no final de vários vídeos, de uma sequência, de uma série que eu faço, pode me acompanhar aqui para viralizar e vender mais. Então eu uso essa argumentação. Mas ali, nessa argumentação, tem 2 objetivos. Primeiro é realmente chamar atenção, porque ele busca isso. Mas para quem se aprofunda, né? Como se a gente falasse assim, né? Para quem desce o funil, para quem começa a conhecer mais, sabe o que eu falo sobre viralizar. Então o viralizar ele não é necessariamente eu participar de uma trend e ter um número de visualizações super estrondoso e a partir daí, ok, viralizei. Até porque, vamos combinar, isso aí não vai resolver problema de ninguém. E, aliás, pode causar mais problemas, porque pode trazer mais pessoas, mais conversas, você não está preparado para isso, essas pessoas se voltarem contra você. Então, pode ser um problema, mas o que eu trato como viralizar é criar uma comunicação consistente que amanhã ela seja melhor do que foi ontem e assim por diante. Então, a gente vai crescendo e viralizando em relação ao nosso trabalho. Então, é um conceito interno meu aqui, né, dentro do Marqueteiro Confesso, sobre o conceito de viralizar. Mas a gente precisa, muitas vezes, usar essa palavra para que a pessoa diga assim, não, peraí, deixa eu escutar o que está acontecendo, porque se ele não falar exatamente o viralizar aqui, eu vou procurar alguém que faça com que eu cumpra a trend e a partir daí eu tenha milhares de seguidores. Então, a gente tem que ter um cuidado com a questão do viralizar, justamente por isso. Porém, faz sentido se eu entender que gradativamente eu subir as minhas médias, faça com que eu chame mais atenção, conheça mais gente conheça meu produto e por isso possa vender mais. Aí faz muito sentido. Perfeito. Marcos, esse assunto de trends e conteúdos virais é super pertinente, inclusive porque reproduzir uma trend muitas vezes é uma aposta mais fácil, mais rápida, né? Já que criar conteúdo todo dia no online é um grande desafio. A gente que trabalha com marketing sabe o desafio de criar um cronograma de conteúdo e criar coisas novas todos os dias. Claro que não é necessário inventar a roda. E o título da tua palestra, inclusive, de uma das palestras, né, é bem sugestivo, porque fala que não falta ideias, né? Falta método. Dá uma palhinha pra gente sobre que método é esse? Exatamente. Então, quando a gente fala sobre produção de conteúdo, para vocês terem uma ideia, alguém aqui pode fazer mais e tá tudo bem, tá? Não é uma relação de que, olha, ele faz isso. Mas só no Instagram. Então, hoje eu tenho 21 linhas de estruturas de conteúdo fixas, né? Então, são 3 conteúdos por dia completamente, assim, delineados. Eu sei exatamente o que vai ser feito
naquele dia, naquele turno. Se me disser assim, ó, pô, Márcio, segunda de manhã eu te digo qual é a estrutura, sexta de noite, domingo de meio-dia, tem as estruturas de tudo. Então, assim, o método é esse. É eu criar uma estrutura. Então, por exemplo, quero participar de trends, beleza? E aí você viu o que é pertinente para você, para sua empresa, para a personalidade das pessoas que estão ali, tá tudo ok. Você pode participar, porque eu acho que pode, tá? Mas assim, beleza, pode. Então, vamos lá. Agora a gente vai criar um método. Eu quero saber quais dias, ou de repente, se você está começando, qual o dia e qual, teoricamente, o turno ali. Por enquanto, o horário não é o que vai determinar, mas pelo menos o dia, tá? Qual o dia que você faz a trend. Então, assim, não, eu faço toda sexta-feira, eu vejo o que está acontecendo de legal, adapto para minha realidade, toda sexta tem trend no meu negócio. Beleza, isso é um método. Aí vai dizer assim, não, mas é só isso, só que eu preciso que você faça. Entendeu? Precisa executar. Exato, é bem isso, é só isso. Só que a gente não faz. Não faz. Por quê? Porque porque nos falta aquele subsídio de informação lá atrás. Porque você vai dizer para mim, hoje foi super corrido, não deu. E aí eu vou pedir o seguinte, então eu não consigo te ajudar a vender. Porque se você não apareceu, se você não impactou, como que você quer que isso retorne para você? Sempre pensa na seguinte relação. Você que está aqui nos vendo e nos ouvindo. Você viu algo na internet hoje. Vocês viram, não viram? Sim. Beleza, vocês viram. Vocês foram impactados. Marcos, mas eu nem lembro direito que vi. Tudo bem, são profissionais de comunicação, você sabe que a comunicação não é tão clara quanto as pessoas gostariam. Agora, se há algo que inclusive está aparecendo novamente para vocês, isso já está criando sinapses e lembranças ali, tá? Então vocês foram impactados. Isso é indiscutível. Agora, se eu sou um negócio e eu não postei nada hoje, eu não impactei ninguém. E faz sentido eu ser impactado, e quem sabe até comprei, quem sabe você tenha até comprado alguma coisa hoje. Eu ser impactado, mas eu estar vivendo e não impactando ninguém. E eu gosto de não trazer sempre sobre sim ou não, ou certo ou errado. É só pensar se faz sentido. Porque para mim não faz sentido nenhum. Eu estar hoje sendo impactado e como marca não impactar ninguém. Perfeito. E Marcos, imagino que não tenha uma receita pronta para ter todo esse entendimento de qual é o meu público, o momento de postagem e tudo mais. Vai realmente do detalhe de cada negócio, né? Vai. A receita pronta ela não existe porque ela pode ser adaptada muito, ela vai ser adaptada para cada negócio. Eu tenho 6 passos para explicar isso e esses vão ser a base, né, do nosso primeiro encontro, né? Como a gente falou, vamos ter 2 encontros na FBV, isso vai ser muito legal, me deixou muito feliz. Mas a primeira base o nosso encontro, do primeiro, vai ser esses 6 passos. E aonde a gente vai começar a entender as especificidades de como a gente constrói um método para cada negócio. No número 1. Que é quem faz. Por quê? Porque a gente pode estar conversando com alguém que é MEI. E é só ele que faz. E ele pode fazer? Pode. Tá tudo bem. Só que é ele. Então ele vai ter que criar uma estrutura que ele possa executar. Aí pode ser que eu tenha um pequeno negócio que tenham 4 pessoas que trabalhem lá. E eu posso olhar para essas pessoas e elas podem ajudar. Elas podem ter participação. Ou eu posso ter um negócio que tenha um terceiro. Pode ter um freelancer, pode ter uma agência. Então, o quem ele já começa a ser muito determinante para como vai ser a estratégia para aquela empresa. Agora, independente do tamanho do negócio, as pessoas de dentro vão ter que trabalhar mais. Independente. Claro que se você for sozinho, você não vai criar uma estratégia de 3 posts por dia, de feed, como eu faço, porque você não vai sustentar ela. Você até pode fazer, mas é muito difícil que você sustente. Então, você vai criar uma estratégia que você consiga sustentar a ponto de depois crescer ela. Todas também precisam crescer, aí independente da empresa. Você vai criar uma estratégia inicial e toda precisa crescer. Ela pode crescer no próprio canal, então você vai ter mais posts de Instagram e depois ela cresce nos outros canais. Eu começo a ter capilaridade de canais também para não depender de uma rede só. Então, justamente a especificidade começa no ponto 1 dos 6, né? Claro que lá eu vou contar todos os 6 passos. Aqui é só um spoiler, É só para ficar um gostinho. Mas começa a definir quem são as pessoas envolvidas para a gente começar a dar especificidade em cada estratégia, sem dúvida. Perfeito. Falando em pessoas envolvidas, né? Isso nos dá um ótimo gancho para o conteúdo da outra palestra do Marcos na FBV, que fala muito sobre como o time também pode ser um criador de conteúdo e ajudar nesse engajamento, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, inclusive porque a gente já deu uma olhada no teu Instagram, né, Marcos? A gente tava falando sobre isso aqui no Backstage, e a gente viu, inclusive, que tu faz reacts de vídeos que as empresas andam postando assim com as suas equipes. Exato. Então, são 2 conceitos diferentes. Eu poderia dizer que no primeiro dia a gente vai para um conceito um pouquinho mais técnico de tudo isso, e quem sabe no segundo a gente pegue muito pesado no pertencimento, assim, de por que essas pessoas deveriam se envolver com a comunicação dentro dos seus negócios
e o quanto elas têm a contribuir com isso, e quem sabe elas ainda não saibam disso. Então, acho que o segundo dia, ele vem para tocar nesse ponto. E entender que não há ninguém que seja mais confiável e influente do que alguém que trabalha dentro da empresa. E isso não é só porque o Marcos está aqui falando sobre isso. Então, lá a gente vai mostrar dados, a gente vai mostrar movimentos, a gente vai dar exemplos sobre isso. Eu vou trazer um dado aqui que diz, tá? É um dado de um instituto chamado Edmond Trust Barometer. Ele diz que a gente confia 70% a mais em pessoas de dentro da empresa falando sobre ela do que em pessoas de fora falando sobre ela. Então, quando a gente começa a perceber isso e a ressignificar como a gente entende a comunicação, porque não necessariamente eu preciso ter feito marketing para isso, não necessariamente eu preciso ser jornalista para isso, feito publicidade, ou qualquer área que se relacione com marketing digital. Quando eu começo a entender isso, eu posso ver isso de uma maneira diferente. Me torno uma pessoa pertencente a essa comunicação, ajudando, auxiliando, participando, às vezes falando, às vezes fazendo alguma outra tarefa, não necessariamente só fazendo vídeos, tá? Que daqui a pouco a pessoa já desliga, dizendo, você tá falando de fazer vídeo, eu já tô fora, né? Aí já não quer nem saber. Então a gente entendendo que tem várias formas de participar, mas que as pessoas de dentro, elas potencializam demais as vendas quando elas estão pertencentes. Perfeito. E, Marcos, te ouvindo falar, me retornou muito vários episódios nossos aqui no Varejo Movimento de empreendedores que foram para frente das câmeras, botaram sua cara no negócio, né, e realmente participaram dessa conexão com o público que vai, né, virtualmente se tornar um consumidor. Mas também disso de como é que eu engajo a equipe para perder o medo do julgamento, porque esse é, né, uma das grandes dores quando a gente ouve o lojista falando, né, tipo, eu vou ser julgado, vai ficar estranho, eu não tenho essa interação tão bacana. Como é que também essa liderança, que também muitas vezes está aprendendo a se mostrar, consegue engajar o seu colaborador que também tem esse medo? É legal essa questão, e nessa palestra ela tem um capítulo muito importante sobre esta palavra. A gente não falou sobre isso antes, né? É muito legal. Mas eu tenho um capítulo muito importante sobre julgamento. E quem sabe, muitas das pessoas que vão viver essa palestra vão ser tocadas por essa parte. Mas a primeira coisa importante, ou pelo menos uma parte aqui do que eu posso falar, para não descontextualizar o que preciso explicar lá, é que todo julgamento é uma confissão, né? Julgar fala mais sobre nós do que sobre o outro. Então eu preciso entender o que é o julgamento. Porque assim, a gente estimula alguém a fazer, né? A dona da loja, a gente estimula ela sai do meu treinamento, ela diz o seguinte, eu vou fazer o vídeo. E ela faz, nervosa, pega o celular e tremendo, e grava o primeiro vídeo e posta. E eu brinco que ela começa a ficar nervosa, ela postou, mas ela tem que tomar um ar. Aí ela sai fora da loja, tá lá respirando, né? A vizinha dela, ela não tem tempo pra nada. Ela não foi no evento, ela não tá vindo nós, não tem tempo pra nada, mas ela tá sempre rolando o feed dela, né? E ela vê o vídeo da vizinha que gravou o vídeo. E ela começa a ver... Sabe aquele negócio que dá, tipo, vergonha alheia, assim? Ela começa a ficar com uma vergonha alheia de ver a vizinha vendo vídeo. Maluquice. E ela vai tomar um ar também. Ela tá mal de ver a vizinha, né? Ela sai lá fora, acaba de ver o vídeo, ela encontra a vizinha que gravou. Sabe o que ela fala pra vizinha? Quer dizer agora que você virou uma blogueirinha, é? E aí a vizinha pensa assim, né? Cara, eu vou matar o Marcos, né? Porque ele me fez gravar um vídeo e tá todo mundo rindo da minha cara. Então a gente precisa entender um pouco melhor quais são essas relações de julgamento e o que é esse julgamento em relação ao que eu quero para minha vida. Porque de verdade, é para o meu negócio, mas é para minha vida, né? Porque vocês conseguem fazer uma desconexão completa do que vocês trabalham e do que vocês vivem. E ainda mais se a gente está falando sobre o ou a empreendedor. Sobre o empreendedor. É completamente conectado uma coisa com a outra. Então quer dizer que a pessoa vai pensar o que é, porque a voz, porque o jeito que eu falei essa palavra... Porque o jeito que eu me visto, eu preciso entender como superar isso. Eu não posso ignorar. Victor, tá muito certo em trazer essa questão e eu falo isso na palestra. Eu não posso ignorar, eu não posso fingir que isso não existe. Eu não posso dizer assim, é bobagem sua. Não é. Mas você tem que aprender a superar. Porque vai acontecer. E no primeiro blogueirinho tu vai parar? E aí como é que fica a tua vida, o teu negócio, a tua família, sei lá, teus filhos, as pessoas que trabalham com você. Tem uma coisa tão maior por trás que se a gente não abre para enxergar, no primeiro blogueirinho eu desisto. Eu poderia ter desistido isso em 2017, quando eu ouvi a primeira vez. Marcos, e tu tem um bordão sobre isso, tu não tem? Seja um idiota, seja o próximo idiota? Exato, então, pois é. Esse é um spoiler grande, mas não tem problema, tá? Então a questão é a seguinte, vai rolar isso, né? E é mesmo isso, tá? Na palestra, na segunda, que é no nosso segundo dia de FBV,
eles aparecem, a empresa cresce, o influenciador que vende se faz em casa, ele já começa deixando muito claro que não é uma palestra, né? Que é um convite. E o convite que eu vou fazer para todo mundo é esse. Então já estejam preparados. Quem estiver lá vai receber esse convite. Mas não vai responder ele imediato, a gente vai conversar sobre ele durante o papo. Mas o convite que eu faço para todo mundo é esse, seja o próximo idiota. E aí no final, a gente vai tomar uma decisão. E aí é o suspense, aí a gente vai tomar lá. Aí tem que estar lá para conferir, né, Tem que gente? tá É lá. isso aí, tem que acompanhar. E, Marcos, eu achei muito interessante essa questão, né, de tu estar no Instagram e estar acompanhando e vendo e reagindo a vídeo das pessoas, fazendo realmente essa... Uhum. mostrando a sua cara, né? O que tu vê que, assim, tipo, poxa, algumas pessoas estão errando em algumas mesmas coisas sempre, os erros mais comuns, se é que a gente pode chamar assim. O que tu vê que realmente se repete nisso? Essa questão de estar reagindo aos vídeos, até foi uma questão que a Nina perguntou antes, eu tento buscar o seguinte, tá? Não adianta ser uma empresa, tem um monte de gente que me manda vídeo, tá? Daí a galera já sabe que eu faço isso, eu fico mandando vídeo pra eu reagir. Então assim, se você fez um vídeo só e ele deu um resultado, provavelmente eu não vou fazer. E não tem nada contra você e nada contra o seu vídeo. Eu preciso olhar para sua empresa e que você faça isso várias vezes. Por quê? Porque é justamente eu não querer dar um exemplo de uma pessoa que foi lá, botou a cara uma vez e saiu fora. Uhum. Eu não quero dar esse exemplo para os outros, eu quero dar exemplos de pessoas que estão fazendo. Perfeito. Sabe? Então, o primeiro ponto, eu sempre vou analisar a empresa, dar uma olhada no que está acontecendo e tudo mais. Não é uma coisa tipo assim, nossa, é super aleatório essas ações. Realmente não é. Então, minha equipe fica buscando empresas que já têm um movimento legal. E a ideia é dar voz, é valorizar. E assim, não sei, dar uma porcentagem, mas 70%, 80% se sentem super legais com isso, assim, me respondem, repostam, agradecem, entendem que eu poder falar sobre isso como um profissional de marketing é validar o movimento delas, e eu fico super feliz por isso, porque eu realmente estou validando ali, na minha visão, e é só a minha visão, eu estou validando, aquilo está funcionando, está sendo legal. É claro que essas reações hoje, elas são baseadas em um único estilo de conteúdo, que é o que eu mais consigo encontrar, que é as reações que eles fazem muito sobre as trends. Eu poderia reagir sobre outras estruturas de conteúdo. Eu mesmo explico 3 estruturas de conteúdo básicas. Você falar sobre o seu produto e serviço é uma. Você falar sobre entretenimento é outra. E entretenimento não é só trend, tá? Porque entreter é trazer conteúdos que retenham mais audiência, que por um movimento claro a gente entende que é um conteúdo mais leve, mais rápido, mais dinâmico, a trend encaixa ali. E tem conteúdo de conhecimento, que eu inclusive chamo de conhecimento de peito aberto, né? Não é dar conhecimento sobre o seu produto, é dar conhecimento sobre o seu mundo, né? Não é só sobre o que você faz ou quanto você sabe sobre isso. Eu trabalho as 3 estruturas e acaba que a reação, ela envolve muito mais a questão do entretenimento. Então, muito para mostrar para as outras pessoas o que está acontecendo, para dar ideias, para validar o que está rolando. Então, tem uma mescla de situações, mas, de novo, isso é uma estrutura de conteúdo. Das 21 estruturas, isso é uma estrutura, né? Ela até, nesse caso, se repete mais do que uma vez na semana, mas é sempre bom pensar isso. Então, não é um contexto, nunca vai ser um contexto aleatório, ela tem um objetivo, vai durar até quando durar, daquele objetivo, né? Aquela estrutura, a partir daí a gente pensa em alguma coisa nova, diferente, vai remodelando para que esteja pensando que a mensagem que eu quero passar, ela esteja sendo condizente com o meu movimento, com o que eu estou fazendo naquele momento, né, que eu quero que as pessoas entendam e compreendam, assim, é mais ou menos isso. Perfeito. Marcos, a gente estava antes aqui no backstage falando sobre o impacto dessa produção de conteúdo além das vendas, né? Quais que são as vantagens diretas para a empresa em tornar seus colaboradores embaixadores da marca no digital? E a gente sabe que tu tem até um case que tu anda acompanhando, né, para contar pra gente. Boa, legal. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito nova. A gente começou os testes na semana passada, fazem 5, 6 dias. Então, eu desenvolvi uma plataforma chamada Inside Creator. Para todo mundo que quiser saber um pouquinho mais, pode me chamar aí no Marqueteiro Confesso, ou pode conhecer já ela por insidecreator.com.br. Ainda, né, é um bebezinho, mas ela é uma plataforma que justamente dá voz ao colaborador. Então, a empresa, ela consegue criar desafios, estruturas de postagens para que o colaborador participe, por isso ganhe pontos e seja bonificado. Porque justamente precisava virar um produto, precisava ter uma matéria que a pessoa pudesse sair da palestra, entendesse que a participação é importante, entendesse que ela quer aquilo, mas como ela faz a partir de agora. E isso foi uma coisa que eu percebi muito no ano passado, assim. Então, as pessoas, elas saíam, elas faziam, mas elas não conseguiam colocar justamente o que a gente falou antes, o método, a ordem, a regra, a estrutura. E isso a plataforma
está prometendo entregar, né? Então, vários ajustes já, muito legal poder lançar um produto, porque são muitos desafios, todos os dias surgem melhorias, já tem muita gente usando dentro de uma empresa teste, né? São mais de 50 pessoas. Eu vou te dizer que, de 5 dias, porque a gente pegou um grupo, dentro daquela empresa, um grupo bem participativo. Esse era o objetivo, óbvio, porque ia começar com testes, se começasse com um grupo que não participasse, a gente teria pouca adesão. Eu vou dizer que dessas 50 pessoas, nesses últimos 5 ou 6 dias, a gente já tem dentro da plataforma mais de 400 conteúdos postados. Uau. Sim. Impressionante. É muito grande, porque o grupo realmente era um grupo participativo. Mas por causa disso, a gente começa a enxergar muitas coisas. Gráficos, a gente começa a entender participação, envolvimento. O que eu quero na empresa? Eu tenho um número muito bonito lá para mostrar o ROI. Quanto isso teria sido investido se fosse tráfego pago? Então, aquele número é maravilhoso, porque vai mostrar o dinheiro. Agora, eu acredito em muitas outras coisas que a comunicação traz. Então, eu acredito em pertencimento, em valorização das pessoas. Eu acredito em marca empregadora, as pessoas vendo aquilo, né? Outras pessoas de fora, vendo pessoas falarem sobre aquela empresa, dizendo que empresa legal, que empresa boa, que empresa incrível, eu gostaria de trabalhar lá. E ela mandar um currículo para lá e a gente poder selecionar pessoas melhores e por isso ter resultados melhores. Eu acredito em diminuição de saídas, né? O turnover, pessoas que estão se desligando da empresa. Não, elas querem ficar lá, elas se sentem muito mais pertencentes. Então, eu acredito que a comunicação ela seja tão maior. Bom, ela é tão maior que só fazer um post na internet, mas que ela pode ser, inclusive, maior do que o próprio ROI que aparece no final, o número final, aquele valor investido, que, assim, essa a missão que tem, que eu sempre penso que, poxa, eu quero mostrar o quanto a gente pode melhorar um processo de trabalho por estar trabalhando uma comunicação mais estruturada dentro de qualquer, isso é importante, de qualquer tipo de negócio. Perfeito. E Marcos, agora acho que tu trocou nesse ponto de qualquer tipo de negócio, e o Varejo em Movimento a gente tenta falar muito pro pequeno e médio lojista. E um dos temas que eu gosto bastante de tratar com o pequeno e médio lojista é que ele tá te ouvindo agora, ele tá anotando, né? Ele tá prestando atenção, ele tá pensando, poxa, eu vou pegar isso aqui tudo, vou jogar no chat GPT e vou pedir meu plano de conteúdo, nota 10, que vai... Onde é que estão de novo, né? Os principais pontos de atenção, não falo de erros ou acertos, mas principalmente de atenção nesse uso de inteligência artificial, que, claro, facilita muito a nossa vida. Mas tem, né? A gente sabe que tem muitos problemas também. Ótimo. Bom, primeiro é importante a gente citar essa questão do nosso público, né? Então, o nosso público do podcast sempre foi o meu público. Eu costumo brincar sobre isso, né? Eu sou um filho do Sebrae, do Rio Grande do Sul, então eu trabalho... Sou consultor ainda, mas não faço mais necessariamente esse tipo de trabalho, mas aprendi a fazer consultoria do Sebrae em 2013, tenho muito tempo. E assim, para a gente não ficar fazendo contas muito grandes, eu já atendi mais de 2.000 pequenos negócios. Com consultoria individual, não é com palestras, não, é com consultoria individual. E antes da pandemia, viajando para aquela cidade, indo lá e atendendo aquele grupo de negócio. E a maioria desse grupo de negócio, poderiam ser vários setores, a maioria dentro do varejo, indiscutivelmente. Então, reconheço muito bem o nosso público. A questão de a gente poder estar utilizando tudo que a gente está falando aqui, jogando no ChatGPT, não há problemas. A gente entende que a ferramenta está aí para nos ajudar, aí a gente pode entrar em várias camadas, né? Mas assim, a gente pegando, eu costumo inclusive, acho que no primeiro dia vai rolar isso, assim, de eu trazer um prompt que reconheço, para que as pessoas possam usar e criar suas estruturas. A grande questão é, ele vai entregar. A gente vai apertar lá para ele entregar, vai apertar na flechinha ali, ou vai dar um enter e vai aparecer a estrutura de conteúdo, ele vai dizer. E vai ser boa. E provavelmente se você pedir que na quarta-feira você queira fazer um vídeo sobre determinado tema e você peça roteiros toda quarta, ele também vai entregar. A questão é que depois você vai ter que fazer. A gente vai entrar no mesmo ponto. E sabe por que você não vai fazer? Porque você vai me dizer que o celular de você não é bom. Ou que você não tem a luz. Ou que o microfone não está legal. Então você vai começar a criar algumas objeções que elas não são pertinentes. E que elas fazem com que você se sinta bem por não fazer, mas que no final das contas você não vende porque não faz. Então, o ponto sempre vai ser esse. Porque, vamos lá. O ChatGPT não entregou uma coisa tão legal. Tá? 3 conteúdos por semana. Segunda, quarta e sexta. Pedi lá, segunda, quarta e sexta. Opa, eu vi que o Marcos falou de alguns pilares. Então, segunda eu quero falar de produto e serviço. Quarta eu quero falar de conhecimento, mas que não cite produto. E na sexta eu quero fazer alguma coisa de entretenimento. Vamos ver o que ele me entrega. Já dei pilares, já pode ir lá, começa a criar até pronto. Beleza? Já faz o teste. Bora. Criou o pilar, tá bom? Aí ele fez. E aí ele te deu as estruturas e já te disse o que tem que fazer. E você fez. Tá fazendo segunda, quarta e sexta.
Mas se não foi tão bom, você vai perceber que não é tão bom. Porque você vai perceber fazendo. Agora, não tem outra forma disso acontecer senão eu realmente fazer. Se eu realmente botar a mão na massa. Eu posso trocar as minhas estruturas, eu posso fazer. Agora, trocar no papel, ou trocar no chat, ou trocar em qualquer outro lugar, não te dá a massa que precisa, não te dá a consciência que precisa, não vai te dar o resultado que precisa. Então, eu posso perceber depois de 4 quartas-feiras falando sobre conhecimento que eu estou botando uma foto e fazendo um texto muito grande embaixo. Opa, se eu tivesse feito isso em carrossel, só trocar um formato aqui, arrasta para o lado com o dedinho ali ao carrossel, poxa, isso aqui já poderia ser melhor. E aí eu troco um formato e sigo adiante. Então eu ajusto, né, troco os pneus com o carro andando mesmo. É esse o contexto que a gente fala da comunicação digital. Mas eu vou sempre parar na questão de a pessoa ter que executar aquilo para criar a própria percepção e para depois avançar. Porque alguma coisa ele vai entregar. Então usa aquilo, trabalha e melhora, né? Você nunca vai ser excelente antes de ser frequente. Então cria a tua presença, que sem isso vai virar uma discussão vaga. Eu sei mais, eu conheço isso, você conhece aquilo, não vai vender. Vai vender. É um convite ao fazer. Exato. Marcos, quando a gente fala nesse assunto de inteligência artificial, né, Victor, a gente viu muito isso na NRF esse ano, a gente acaba esbarrando na questão da autenticidade. E antes, quando a gente falou sobre não ter medo do julgamento, é também não ter medo de ser, né, quem a gente é. Não ter medo de mostrar nossa personalidade, as nossas vulnerabilidades também. Por que um conteúdo de bastidor, improvisado, sem edição, muitas vezes funciona melhor do que um conteúdo perfeito, lindo visualmente, criado pela IA? Sabe que falar sobre vulnerabilidade, eu vou contar uma minha bem importante aqui. Outro dia eu tinha que fazer essa palestra do Eles Aparecem, a Empresa Cresce, influenciador que vende e faz em casa, para um grupo de influenciadores já, de uma determinada marca. Então não eram os colaboradores. Eu nem ia pegar gente que tá lá morrendo de medo, que tá tremendo. Essa pessoa aí que eu já sei como falar e cutuco ela e ela chora comigo, entendeu? Não, eu ia pegar gente que posta, sabe? E eu falei assim, poxa, mas daí minha palestra não é isso, né? Eu tenho que tirar a pessoa daqui para fazer ela postar. Esses aqui já estão aqui. O que eu faço com eles? Mas eu tinha que fazer. Eu tinha dito que ia fazer, legal, mas uma hora bateu um medo em mim, assim. E eu comecei a pensar sobre o meu movimento. Eu falei assim, poxa, o Marcos faz 21 conteúdos por semana. Mas será que eu falo tudo o que eu gostaria de falar? Será que eu tenho coragem de falar tudo o que eu gostaria de falar? Será que todas as linhas, elas realmente expressam quem eu sou? Ou será que eu criei uma estrutura que me blinda e eu faço em cima disso? E foi o que eu falei para eles. Eu falei assim, será que vocês falam tudo o que vocês gostam de falar, o que vocês gostariam de falar? Vocês têm coragem de fazer isso? Vocês conseguem dar um passo a mais? Provavelmente todos vocês aqui conseguem perceber que vocês têm alguma coisa ali que vocês pensam que poderia ser muito legal, mas vocês não têm coragem de falar. Vocês têm estrutura, vocês têm presença. Vocês blindam essa presença dizendo, beleza, eu tô aqui. Aí você diz, mas me falta um resultado. Você sabe o que poderia ser feito. Principalmente quem produz começa já a ter um tato de, se eu criasse uma das linhas e falasse isso aqui, quem sabe meu resultado vai mais longe, né? Então, esse ponto de a gente tentar extrair o máximo da gente, né, de realmente da verdade, da transparência, vai ser de resultado maior. E vem desse exemplo que tu trouxe, né, de o bastidor funcionar mais. Quando eu trago, por exemplo, grandes empreendedores que aparecem, se a gente falar Mark Zuckerberg, se a gente falar João Adib, se a gente falar Kátia Barros, da Farm, vem uma objeção clara. Diz assim, não, beleza, são super caras e super empreendedoras, né, homens e mulheres, que têm grandes produções, para eles tudo é muito fácil. Aí a gente mostra os vídeos deles e a Kátia Barros mostra os vestidos na casa dela. O Mark Zuckerberg grava no sofá da casa dele também. Já é evidente, né? Tá claro isso, ele já explicou isso. O João Adib tem um vídeo que eu mostro, ele tá gravando e tem plástico no chão, papel, sabe? Eu tenho certeza que alguém já gravou um vídeo, olhou e disse assim, isso aqui não pode aparecer, não posta. E eles postam. Então não tem superprodução. Então, é uma maluquice, mas eu penso que na comunicação digital a gente cria umas verdades absolutas que nem verdade elas são. E a gente trata isso como uma coisa muito absoluta. Então, quanto mais a gente sim conseguir... Eu quero ser estratégico. Não é assim, então dane-se a qualquer jeito. Não é isso, né? Feito é melhor do que perfeito, mas ninguém disse para fazer mal feito, né? É sempre bom isso. Então, eu tenho estratégia. Mas se eu puder, dentro dessa estratégia, colocar a minha verdade, né? Entender que, poxa, é natural e principalmente para o varejo, principalmente ali para o comércio, para alguém que está ali, é o dia a dia, é aquilo que vive. Por que a gente não mostra exatamente isso e sabendo que isso conecta mais? Se essas coisas começam a se interligar para a gente consegue internamente conectar aqui, a gente vai gerar um melhor resultado fora. Indiscutivelmente vai gerar um melhor resultado fora. Ótimo.
Marcos, eu quero dar o serviço completo dos teus dias na Bora. FBV. O Marcos vai estar em 2 palcos. No dia 20/5, no palco Mão na Massa, com a palestra. Produção de conteúdo inteligente. O que te falta não são ideias, é um método. E no dia 21/5, no palco Negócios, eles aparecem, a empresa cresce. Todos os conteúdos, todas as palestras estão no site da FBV, que está sendo diariamente atualizado. Então, se você quer conferir horários, outros palestrantes e tudo mais, vai lá no site. Victor, só fazer um Por adendo favor. sobre os 2 títulos, tá? Os 2 títulos são muito verdadeiros e são minha história. Primeiro, do primeiro Uhum. dia, porque eu nunca tive boas ideias mesmo. Não, zero. E a partir do método elas vieram, tá? Então eu explico muito isso, processo de criatividade, inclusive, tá? Eu era um péssimo aluno de artes no colégio, né? Eu cresci achando que ser uma pessoa criativa era fazer bons desenhos na disciplina do colégio, e eu não sabia fazer. Então, sempre me considerei uma pessoa não criativa, e o método me deu criatividade. Então, isso é uma verdade. E o segundo dia é que eu cresci realmente quando eu apareci. Então, eu sempre tive negócio, a coisa não funcionava, não ia, e eu brigava, e chorava, né, esperneava. E aí, quando eu comecei a aparecer, as coisas funcionaram. Então, eles são muito verdadeiros sobre o que eu vivi mesmo. Perfeito. E Marcos, já aproveitando então que tu tá nesse sentido, o que tu queres que essas pessoas, nós vamos receber pessoas do Brasil inteiro, empreendedoras e empreendedores de todos os tamanhos, que vão lá para te ouvir outros tantos palestrantes, mas especialmente dessas duas palestras. O que tu espera que as pessoas saiam sentindo delas? Que vontade, que ação que tu espera que elas tomem ao final dessas tuas 2 palestras? Cara, eu quero que elas saiam, assim, quando elas saírem da porta, que elas peguem um stories, que elas gravem um vídeo e que elas expliquem o que tá acontecendo. É mais ou menos isso, assim, eu quero dar mais compreensão da comunicação digital para elas e que elas peguem essa compreensão e transformem isso em ação. Seja por uma técnica que elas podem aprender, ou seja, assim, na marra mesmo, e dizer assim, eu vou fazer, porque esse negócio é meu. Eu tenho esse poder, tá na minha mão, e eu vou parar de justificar coisas que são injustificáveis. Eu vou parar de dar a culpa na luz, no microfone, na falta de não sei o quê, ou de não sei o quê, para não fazer. Então eu quero que ela tenha essa compreensão, que ela já tem tudo o que ela precisa. Ela tem o conhecimento, inclusive eu mostro isso através de uma escala, né? Eu acabo chamando isso, assim, meu apelido para isso, né, a teoria das nossas vidas, mas eu mostro uma teoria de potenciais para mostrar o quanto ela sabe, ela já tem isso. E a partir disso a gente tem que entender como que a gente vai realizar o potencial dela. Então ela vai ter essa compreensão, a gente vai explicar o quanto mostrar é mais efetivo do que falar. Isso é muito legal, uma hora que dá uma quebra interessante na palestra. Mas eu quero que ela saia realmente com o entendimento de poder que ela tem sobre comunicação e que quanto mais ela externar isso do jeito dela, não vai ser tão fácil. Ela vai melhorar no processo, né? Quando fizer 100 vídeos, vai entender que os 10 primeiros não eram bons. Mas nem é que eram ruins, é só porque a gente melhora tanto fazendo. Então, trazer toda essa expertise para dizer assim, beleza, agora tá comigo, eu vou voltar a pensar de uma outra... Ou vou pensar ou voltar a pensar em comunicação, porque é a história, né? Tem gente que já pensou, parou. Mas pensar e entrar de uma forma definitiva. A gente tá falando sobre um processo da empresa que não vai terminar. Vocês ouviram já alguém falar assim, dizer assim... faz mais esse ano que depois vai dar uma acalmada. Né? Vocês já ouviram? Tipo, vai postar. Não existe isso, entendeu? Não existe. A comunicação veio, a possibilidade, aliás, é bom a gente deixar claro, a possibilidade de comunicação através de canais digitais veio para que todo mundo pudesse fazer isso de uma forma democrática. Agora, a comunicação como estrutura, como repetição, isso sempre existiu. Inclusive, eu quebro esse paradigma de repetição, né? A pessoa diz, mas é sempre a mesma coisa. Tudo bem, sempre foi assim. O comercial da TV passa 200 vezes, é o mesmo comercial e a Coca nunca pensou que isso não dá certo, entendeu? Aí, na nossa cabeça, não faz, né? Então, assim, repetição é a premissa básica de comunicação. Então, entender tudo isso no conceito de comunicação e saber que os canais digitais vieram para democratizar isso e você poder fazer e você assumir a sua responsabilidade, esse é o meu objetivo final aí com a palestra. Excelente, excelente. Marcos, vamos nos aproximando do fim do Varejo em Movimento, mas antes a gente sempre abre um espaço aqui para que o nosso convidado venda seu peixe, né? Então, tuas redes sociais, site, como é que o pessoal que se interessou pelo teu trabalho entra em contato contigo? Legal, gente. Vocês me encontram sempre por esse mesmo nome, tá? Marqueteiro, confesso, Marqueteiro é com K, não é com QU. Não é um erro de português, é uma marca mesmo, né? Então, uma brincadeira, na verdade, que veio da faculdade isso, né? Eu tive uma professora tão boa, e eu reencontro ela, dou aula na universidade também, e a gente se encontra esses dias, dei uma palestra, ela levou a turma, eu adoro ela, e espero que ela goste de mim também, mas ela não gosta que eu sou marqueteiro não, porque ela
eu disse, eu concordei com tudo que você falou, prof, mas a história de ser um profissional de marketing não me faz sentido. Porque existe o jornalista, o publicitário, o advogado, o médico, aí eu não posso ser, eu tenho que ser profissional de alguma coisa. Mas é que o termo e tal, então a gente tem um problema no Brasil, tem uma deturpação de termo por causa de um contexto político e tal, que nem sei se marqueteiro eram, enfim, né? E aí parece que é alguém que vai enganar alguém, né? Então, beleza, né? Eu não vou enganar ninguém, não. É para ser do bem, né? Então, vem esse contexto de lá. Mas, assim, vocês me encontram sempre por Marqueteiro Confesso, seja no canal que vocês acharem mais pertinente. O Instagram realmente é o que tem mais presença ainda, né? E quem sabe para muitos de vocês também seja isso. E também a possibilidade de poder apresentar a plataforma de novo, de falar do Inside Creator, uma plataforma que cada vez mais a gente pretende que ela possa ser vista sendo utilizada pelas empresas, porque ela vai dar o método para que as empresas realmente utilizem os colaboradores, que eles participem do processo de comunicação, se valorizem por isso, né? Não só para a empresa vender mais, mas para aquele profissional também mostrar quem ele é para o mercado. Ele também se valoriza como marca pessoal, né? Todos nós somos marcas pessoais. Então, isso também é algo que eu quero deixar claro aí, que a gente vai falar cada vez mais da plataforma. Excelente, excelente. Nina, minha cara, te faço aquela pergunta. Temos um podcast? Eu tava só esperando essa pergunta, Victor. Mas temos sim, inclusive, o episódio mais marqueteiro da história do Varejo de Movimento. Com certeza, com certeza. E, né, vocês já sabem, querem ouvir mais do Marcos, encontrar muito conteúdo, sair aplicando já no dia seguinte. Nina, onde é que o Marcos vai estar? Na FBV 2026, o Marcos estará lá nos dias 20 e 21, mas a FBV vai até o dia 22 de maio, lá no Centro de Eventos Fiergues. Então já corre pro site, confere a programação completa e garante o teu ingresso. Isso e o Marcos vai ter uma surpresinha nas próximas semanas no perfil dele para compartilhar com todos os seguidores. Já fica o convite para seguir as redes sociais do Marcos. Marcos, muito obrigado. Foi realmente, assim, muito inspirador e deu muita vontade de estar lá na FBV para te ouvir falar mais. Realmente porque... Eu e o Victor vamos nos dividir pra ver todas as Exato, palestras vai ter que a gente tá fazendo aqui. Vai ver todas as palestras do Marcos. Mas, de fato, realmente é uma novidade. Acho que é realmente muito importante que o lojista e o empreendedor como um todo entenda que ele tem um time ali que pode ser o principal canal de venda deles, que é os seus próprios colaboradores. Marcos, muito obrigado. E as portas do Varejo de Movimento vão estar sempre abertas para ti. Obrigado, eu que agradeço e posso deixar uma mensagem Por final? favor. Claro, com certeza. Eu queria deixar uma mensagem que ela vai conectando e isso na palestra também ela volta, né? Porque pode fazer um sentido também ainda maior para vocês. Mas a mensagem é sobre o poder que cada um de vocês tem em relação à sua própria comunicação. A maior verdade, como a gente trouxe aqui para falar do negócio, né? A vida que está acontecendo dentro daquele varejo. E isso é você que sabe. Não impede de você ter uma ajuda. Não impede de você ter alguém que você contratou, alguém externo para isso. Não impede. Mas você terceirizar isso e virar as costas é você tirar essa verdade. Porque quando a sua empresa, quem sabe, não vai bem, quem não dorme é você. Sabe? Então, assim, quem tem as maiores verdades, mas também os maiores desejos, anseios, dores e medos, é você. Então, é assumir essa responsabilidade. Por isso, queria deixar uma frase, que é uma frase que depois que eu vi ela acaba me acompanhando sempre em relação à comunicação, mesmo ela não sendo necessariamente do marketing digital. Mas é uma frase de Martin Luther King que diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, o que me preocupa de verdade não é o que o mercado ou o teu concorrente fala, mas é o que não está saindo aí de dentro. Inspirador pra terminar esse episódio, né, Victor? Isso aí. E Nina, minha cara, pra quem quiser acompanhar todos os nossos episódios aqui do Varejo de Movimento, que ainda virão e os que já têm disponíveis, precisa fazer o quê? Primeiro de tudo, se inscrever no nosso canal. Teremos aí na sequência vários palestrantes Isso aí, da tem que ficar ligadinho FBV. aqui. Continua acompanhando todos os episódios quinzenais. Já deixa teu like aqui nesse vídeo e compartilha com os amigos empreendedores, porque esse aqui foi uma verdadeira aula, né, Victor? Isso aí. E você tá no Spotify, a caminho do trabalho, fazendo tua caminhada diária, não esquece de deixar 5 estrelinhas. Esse episódio aqui merece, 5 estrelinhas ali. E realmente compartilhar pra gente chegar a cada vez mais negócios e potencializar cada vez mais empreendedores. Nina, minha cara, te vejo daqui a 15 dias? Com certeza, Victor, na nossa mesma mesa do Varejo em Movimento. Isso aí. Então vejo vocês também no próximo episódio do Varejo em Movimento. Tchau! Valeu!